Após o rompimento da barragem de Fundão, da mineradora Samarco, professores de diversas áreas da UFOP se uniram e criaram o GEPSA, Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais. A iniciativa busca desenvolver projetos que auxiliem as vítimas de um dos maiores desastres ambientais registrados no Brasil. No mês de junho, o GEPSA denunciou, junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a postura das mineradoras brasileiras que violam os direitos das comunidades vítimas da exploração do minério. Quem vai falar sobre essa denúncia é a professora do curso de Direito da UFOP, Tatiana Ribeiro de Souza, que representou o GEPSA na audiência de denúncia que aconteceu no dia 8 de junho no Chile. Olá, Tatiana, obrigado pela sua participação aqui no Plano Aberto. Obrigada pelo convite. Tatiana, o que exatamente foi denunciado na Comissão de Direitos Humanos? Bom, Vitor, a gente vem acompanhando, o GEPSA foi criado no final do ano passado, né, logo após o rompimento da barragem de Fundão, e a gente vem acompanhando como as vítimas estão desassistidas, tanto pelo Estado como pelas mineradoras responsáveis. Porque, embora a barragem seja da Samarco, a Samarco é uma joint venture da BHP e da Vale. Então, as três empresas são responsáveis. E como nós vimos observando uma série de violações de direitos humanos e a dificuldade de obter a proteção no Estado brasileiro, que é tão comprometido com as mineradoras, nós entendemos por bem denunciarmos essa situação para o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Então, o GEPSA, junto com outras 6 organizações de defesa de direitos humanos e coletivos ligados à questão da mineração, denunciamos essas violações à comissão, solicitando uma audiência para que a gente pudesse expor o que vem acontecendo aqui. E nessa audiência nós ainda tivemos o apoio de outras organizações que também atuam em defesa dos territórios e da soberania popular frente à mineração. Então, dentre essas organizações estão a Justiça Global, Conectas, o Fórum Capixaba, né, o MAN, o MAB, várias organizações e coletivos que atuam junto às populações atingidas. Sim, professora, já teve resultados ou quais resultados são esperados, né, após essa denúncia? Bom, com a nossa denúncia, o Estado brasileiro foi chamado a se defender e ofereceu uma resposta que a gente entende absolutamente a descontento das nossas denúncias, né? Já foi chamado. Porque na própria audiência o Estado teve que se manifestar com relação àquilo que está sendo alegado. E o Estado se defendeu dizendo que o governo federal liberou o fundo de garantia dos trabalhadores, né, que são atingidos, o que a gente considera um absurdo, porque esse é um dinheiro das pessoas que não pode servir para cobrir um dano causado pela empresa, né? O Brasil também alegou que os atingidos foram cadastrados no programa do Bolsa Família, que também a gente considera inadequado, porque é um programa social que não deve servir para reparar um dano causado pelas empresas, né? E a outra alegação foi a realização de um acordo, que a gente chama de acordão, que foi feito entre as empresas e órgãos públicos, né? E o governo do Estado de Minas, do Espírito Santo e o governo federal. Inclusive, esse acordo está suspenso atualmente porque ele foi elaborado sem ouvir nenhum dos atingidos. Ele não houve participação dos atingidos, né? E esse é um dos requisitos também dos acordos internacionais que o Brasil faz parte, que é a audiência pública, que é ouvir as populações, né? E a audiência prévia e informada. Isso não aconteceu. Sim, esse acordo esteve em uma das suas falas lá durante a comissão, né? Esse acordo entre o Estado brasileiro e as mineradoras, né? Seria um acordo para eximir mesmo as mineradoras de culpa, seria isso? É um acordo para gerir as consequências do desastre, né? Do crime-desastre, que eles chamam de acidente. A gente insiste em dizer que não foi um acidente, porque ele era previsto, inclusive nos documentos do licenciamento da barragem de Fundão. Então, como esse crime aconteceu, ele gerou uma série de danos, né? Danos ao meio ambiente, às pessoas, às comunidades, né? A fauna, a flora, e danos patrimoniais também. Então, a responsabilidade por todos esses danos é dessas empresas, da Samarco, da Vale e da BHP. E o governo precisa cobrar e atuar para que isso seja feito, para que as medidas emergenciais sejam tomadas. E mesmo fazendo um acordo judicial, que aconteceu, por exemplo, no final do ano, na ação civil pública que corre em Mariana,
a empresa fez uma série de compromissos de medidas emergenciais que ela não está cumprindo. Então, tem atingidos que não estão recebendo o benefício que foi acordado em juízo, e todas essas medidas precisam ser fiscalizadas pelo Estado brasileiro. Mas, no lugar do Estado brasileiro fiscalizar e cobrar para que todas essas reparações sejam feitas, foi celebrado um termo de acordo, né, entre Estado e empresa, o que mostra uma parceria muito suspeita, né, e inadequada. O Estado não está fiscalizando as mineradoras, não está fiscalizando essa assistência que a Samarco deveria estar dando para os atingidos. Olha, Vitor, eu começo te falando que o Estado não estava preparado para um desastre dessa dimensão. Então, no começo todo mundo ficou meio perdido sobre o que fazer. Mas o que acabou acontecendo é que a Samarco assumiu o protagonismo disso, e quando você chega, por exemplo, em Barra Longa, que é um dos municípios mais atingidos ao longo da bacia do Rio Doce, a cidade parece um canteiro de obras da Samarco, né? E não há presença de nenhuma esfera de poder público fiscalizando isso. Então, a gente sabe que isso é absolutamente inadequado, né? O Estado está sucateado, os órgãos ambientais não têm condições de fiscalizar a atividade minerária. Então, se essa atividade não pode ser desenvolvida com segurança, ela tem que ser interrompida, né? E é isso que nos preocupa. Como a principal preocupação do Estado é a arrecadação, né? E isso coloca em risco a vida das pessoas e a existência de comunidades inteiras. Sim, talvez essas atitudes todas estariam dentro de um pacote que busca flexibilizar essas leis que regem as mineradoras, professora? É isso que vem acontecendo, né? Você tocou num ponto muito importante, Vitor, porque depois desse desastre a gente esperava rever o marco regulatório da mineração no Brasil, para que houvesse um recrudescimento, para que essas normas se tornassem mais rígidas, para impedir que outro desastre ocorra, né? Porque a gente está em risco permanente de que isso aconteça com tantas barragens abandonadas e barragens não fiscalizadas que existem em Minas Gerais e no Brasil como um todo, mas principalmente em Minas Gerais. Mas, ao contrário disso, o que vem acontecendo após o rompimento da barragem de Fundão é uma reforma legislativa, né? Várias leis estão sendo propostas, deliberadas, inclusive um projeto de emenda à Constituição que, se for aprovado, aí que nós podemos considerar que o licenciamento ambiental praticamente perde a sua função. Está em tramitação, né, a mudança, o marco regulatório da mineração está em tramitação no Congresso, né? Isso, existe esse projeto de emenda à Constituição que já foi aprovado pela Comissão do Senado e que agora ele vai seguir, né, o curso do processo legislativo e corre o risco de ser aprovado. E a gente ter uma alteração no artigo 225 da Constituição, que trata da questão ambiental, acrescentando um parágrafo, que é o parágrafo 7º, que vai flexibilizar de vez o licenciamento ambiental. Professora, como que a senhora avalia essa regulamentação hoje das mineradoras, essa fiscalização hoje no país com relação às mineradoras? A fiscalização não existe, Vitor, porque, por exemplo, no caso da barragem de Fundão, havia necessidade de renovação da licença de operação em 2013. E para que isso aconteça, existem vários requisitos. Ela só poderia ter a renovação se ela demonstrasse que cumpriu todos os requisitos, né, as exigências da licença anterior. E isso não acontece. Então, as licenças vão sendo renovadas, e essa, por exemplo, foi renovada mesmo com o parecer do Ministério Público, indicando que havia irregularidades. Há um laudo técnico da empresa Prístimo, mostrando que a proximidade da barragem de rejeito da pilha de estéreo, né, resultava em risco para a população de Bento Rodrigues, mas sequer tinha dimensão de que o rompimento da barragem poderia fazer com que o rejeito chegasse até Regência no Espírito Santo, né? Percorresse mais de 600 quilômetros. Então, mesmo prevendo um possível dano, esse dano estava limitado a Bento Rodrigues. Não se imaginava que isso chegaria, por exemplo, a Paracatu de Baixo, que também foi destruído por essa onda de lama. Sim, professora, por que essa dificuldade do governo em regulamentar em fiscalizar essas mineradoras e, ao contrário, essa facilidade das mineradoras de operarem aqui de forma sem fiscalização, sem uma autuação, sem medidas mais rígidas que controlem mesmo a atividade aqui no país?
Vitor, você é cirúrgico nas suas perguntas, viu? Porque eu acho que você foi no ponto certo. A grande dificuldade para que essas medidas sejam tomadas contra as mineradoras, eu atribuo ao sistema de financiamento privado de campanha. As mineradoras são uma das principais contribuidoras para as campanhas eleitorais. E o investimento nas campanhas eleitorais faz com que os candidatos que receberam esse apoio financeiro tenham compromissos com as mineradoras. Então, é muito difícil que a gente obtenha uma mudança na legislação que seja desfavorável às mineradoras quando elas colocam esses representantes lá. A gente vota achando que eles são nossos representantes, mas eles não vão contrariar os interesses de quem financiou as suas campanhas, né? Isso acontece em todos os níveis, tanto no nível municipal, como no nível estadual e no nível federal. Foi exatamente por esse motivo que nós ficamos céticos quanto às medidas tomadas internamente e buscamos uma fiscalização internacional por meio da Comissão Interamericana, né? Se a comissão entender que está ocorrendo violação de direitos humanos, ela pode fazer recomendações ao Brasil, e se o Brasil não cumprir essas recomendações, a comissão pode fazer uma denúncia do Brasil à Corte Interamericana. E aí, nesse caso, o Brasil seria julgado internacionalmente. Sim, inclusive, professora, no grupo de políticos que analisa esse marco regulatório, há deputados que tiveram suas campanhas financiadas pelas mineradoras, né? Grandes quantias em dinheiro mesmo, né? Mais do que isso, Vitor, além de ter deputados financiados pelas mineradoras, né, se descobriu que o projeto de lei foi redigido por um grupo de advogados que advogam para as empresas mineradoras. Então, a gente vê assim que existe uma verdadeira promiscuidade nesse ambiente, nessa relação entre Estado e grandes empresas, né? E isso repercute na destruição de comunidades inteiras, na violação de direitos humanos, né? E na destruição de vidas em 19 mortes, né? Que não é uma conta pequena. Professora, sobre o GEPSA, como que ele surgiu após o desastre, né? Após a tragédia em Mariana, e como que ele auxilia as vítimas? Qual é o trabalho dele hoje? Bom, já que você tocou nesse nome, nessa confusão, né, qual é a melhor forma de denominar isso que aconteceu? A gente se pega até falando isso, foi um desastre, a gente, claro, sem perceber. Desastre é uma palavra que tem sido reconhecida pelos órgãos que atuam na exigência de que medidas sejam tomadas. Então, tem se usado muito o termo desastre tecnológico. Mas também a gente não deixa de falar que é um crime, porque é efetivamente um crime. Então, a gente chama de crime-desastre, né? Reforçando que não se trata de um acidente. Acho que essa é a questão mais importante. Mas a sua pergunta sobre o GEPSA, nós passamos a nos reunir para discutir qual é o papel da universidade diante de um acontecimento desse, qual é o nosso papel como pessoas, né, que têm compromisso social, como cidadãos mesmo. E, sobretudo, Vitor, para nós nos posicionarmos contra o mito da neutralidade da ciência, né? Como se a ciência não tivesse implicações políticas, ideológicas nesse contexto. E a gente entende, os professores que integram o GEPSA, que são professores de diversos departamentos, como você mesmo aqui já mencionou, nós temos professores da área do direito, da arquitetura, da biologia, da física, da química, né? E são todos professores que têm um compromisso com essa postura crítica diante do modelo de economia, do modelo de sociedade que a gente tem hoje. Então, o que nos reuniu foi um combate a esse mito da neutralidade da ciência, né? Há uma forma de fazer conhecimento científico descompromissada com as repercussões socioeconômicas que o nosso trabalho tem. Então, a nossa postura é uma postura crítica diante desse modelo econômico, é uma postura crítica diante desse modelo político que a gente tem, e a gente tem atuado por meio de diversos projetos, né, acompanhando o reassentamento em Gesteira, que é um distrito de Barra Longa, acompanhando o reassentamento de Bento Rodrigues, de Paracatu, acompanhando os desdobramentos processuais, né, com toda essa discussão se a competência é federal, se é estadual, e o processo tem recurso, e suspende acordo, autoriza acordo. Então, todo esse processo nós vimos acompanhando para tentar tomar as medidas necessárias em defesa dos atingidos. Sim, professor, o GEPSA é contra as mineradoras? O GEPSA é contra esse modelo de economia
que faz com que haja um tipo de mineração predatória ao meio ambiente e às pessoas. E como as mineradoras vêm atuando dentro desse modelo, eu acho que a gente pode afirmar com segurança que a gente é contra as mineradoras que atuam dessa forma, como a Samarco vem atuando, a Vale e a BHP. Ok, professor, eu queria agradecer a sua participação aqui no Plano Aberto e a gente quer continuar acompanhando o desenrolar dessa denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Sim, assim que tiver uma novidade, eu vou trazer a notícia aqui para você, com o maior prazer. Por favor. Obrigada pelo convite. E quem quiser assistir na íntegra o vídeo da audiência de denúncia do GEPSA junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, é só buscar o vídeo no YouTube com o título em espanhol: Brasil, Direitos Humanos e Atividade Mineira. E a Samarco teve agora mais uma obra não autorizada embargada pelo Ministério Público. A obra estava sendo feita em um lago atrás do dique S3, construído para evitar que rejeitos de minério da barragem que se rompeu continuem descendo para os rios. Atrás desse dique se formou um grande lago que a Samarco estava tentando aterrar. Os promotores afirmam que a mineradora não apresentou projeto nem responsável técnico pela obra e denunciam ainda um crime ambiental. Outro, né? A terra e também madeiras teriam sido retiradas de uma área de preservação permanente de Mata Atlântica, que fica bem ao lado da obra. O rompimento da barragem de Fundão, que aconteceu em novembro de 2015, completou 8 meses na última terça-feira.